para você que nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Membuí, daqui a pouquinho em Lisete Freire, também jornalista André Campos e Empreender com Sucesso. E daqui a pouquinho mais também no nosso canal do YouTube. E amanhã no Instagram, no TikTok e no Quai. Então, você pode nos acompanhar por qualquer plataforma digital. E também pelas ondas do rádio para mais de 70 municípios. Então, você que está agora tomando seu chimarrão, liga o rádio, né? Ou vai pelo seu celular, enfim, como você quiser, para você participar conosco, você pode mandar a sua pergunta, como você quiser. Na quinta-feira passada, nós tivemos aí uma audiência muito grande, não conseguimos responder todas as perguntas, né? E agradecemos a todos vocês que estão conosco, que quiserem mandar suas perguntas, que a gente vai fazer o possível para responder as perguntas. Nós estamos aqui para Colégio Fátima, Educação e Humanização, Tradição no Ensino e Atualização Pedagógica, as mudanças tecnológicas e educacionais. Tins Tintas, pensou em pintar? Pinte com economia na Tins Tintas, uma loja na Ângelo Bolson, quase na rotatória do Gaúcho, e outra em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber. Construtora Jobim, verticalizando uma nova e moderna Santa Maria com amor. Ângelos Oeste, complexo velatório na Elvio Basso, 1519, a pioneira em planos de assistência funerária. Universidade Franciscana, inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana e qualifique o seu currículo profissional. Pampeiro Volkswagen, suporte do Banco Volkswagen para assegurar as melhores taxas para financiamento do novo carro em sua garagem. Agrocomercial Canabarro, na Borges de Medeiros 365, sob a liderança de Fernanda Pendeza, empreendedora social e econômica, em destaque no comércio de produtos PET. Brita Pinhal, soluções em obras de infraestrutura do pequeno ao grande porte. Cislimpa, produtos inovadores para manutenção, limpeza e higiene de ambientes empresariais, públicos, comerciais, hospitalares. Sim, é Cislimpa. Podcast Nossas Raízes, na coapresentação de Luciana Camilotti e convidados especiais. Podcast de hoje, Brasil de Fato, com Carlos Flávio Barbosa, o CF, e Rodrigo Silva Jardim. Saúde Protege, Medicina do Trabalho por completo. Ser Luz, Engenharia e Arquitetura Criativa, soluções em projetos inovadores e a resistência do aço na forma e no traço. Ser Luz no Distrito Industrial. Nutricionista Letícia Monfardini, atendimento nutricional diferenciado. Você pode, então, marcar a sua consulta pelo 981000267. Purifique água purificada. Verão mais leve e saudável, com muita energia da Purifique, na Floriano e em Camobi, na rodovia Prefeito Evandro Ber. Para quem reprovou na escola, ainda tem recuperação no Colégio Marco Polo. Tem progressão parcial. Aluno avança para o ano seguinte e leva junto 4 componentes curriculares para recuperar e pode avançar com o Colégio Marco Polo. Quero mandar um abraço especial para os meus baita clientes, né? O seu Nerci da Mademax Pneus, que fechou o gauchão hoje conosco, e também o seu Lauro Cremonese aí, da LC Pré-Moldados, que cresce cada vez mais. Então, um abraço para esses 2 clientões. Bom, estamos aí com os nossos convidados, né, os parceiros e convidado, né. Vou começar, então, pelos nossos parceiros primeiro, para deixar, sempre se diz, né, que a autoridade é por último, né. Então, boa noite, CF, bem-vindo. Boa noite, Lisete. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, o nosso querido convidado, que daqui a pouco vocês vão tomar conhecimento. Também aqui o Ezequiel, que está presente conosco.
hoje o nosso querido comandante da equipe de engenharia de som está sob supervisão, né, da engenheira Natiele, e a você, que é o responsável para que esse programa aconteça. Muito obrigado pela sua audiência, esteja conosco e estão abertos os nossos espaços para que possa haver a interação. Boa noite ao nosso sociólogo Rodrigo Silva Jardim, bem-vindo aqui no Empreender com Sucesso. Boa noite, Lisete, boa noite aos demais participantes da mesa, internautas e ouvintes, não é? E a nossa colega Natiele também, Eliezer, e vamos aqui conversar um pouco com o nosso convidado especial hoje, para falar um pouco da sua trajetória, por que foi para a política, a questão do ensino, que é uma coisa que nos toca muito, ou seja, muito dos problemas que nós enfrentamos hoje no dia a dia no país, ele tem como a raiz na questão educacional, né? Então, nada melhor do que um deputado comprometido com essas demandas da sociedade, não é? Não só a educação, como demais áreas que são tão importantes como saúde, segurança pública, né? E estamos fazendo esse programa e dando de presente para esses ouvintes e internautas hoje. Boa noite. Boa noite. Bom, então, eu quero dar nosso boa noite aqui para o deputado estadual, Capitão Martin. Vou falar um pouquinho aqui do currículo para quem está em casa, que está nos acompanhando, saber um pouquinho sobre a trajetória, se ainda não conhece. Né? Ele foi eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Sul nas eleições de 2022 pelo Republicanos. Martin Todesco Adriani, conhecido também como Capitão Martin, é formado em Direito e Administração, com pós-graduação em Políticas e Gestão em Segurança Pública, muito importante. O Capitão Martin nasceu em Porto Alegre em 1º de janeiro de 1987 e desde jovem se dedicou aos esportes náuticos e equestres. Participou do movimento escoteiro, onde aprendeu sobre o respeito à natureza e o amor à pátria. Em 2005, iniciou sua carreira nas Forças Armadas, integrando a Força de Operações Especiais como mergulhador de combate e atuando como instrutor da Escola de Operações Especiais da Marinha do Brasil. Participou de intercâmbios internacionais. O Capitão Martin também foi subcomandante de equipe de contra-terrorismo, a LEMOA, né? Durante grandes eventos, comandante de equipe integrada de sniper nos Jogos Olímpicos de 2016 e subcomandante de equipe de operações especiais durante a intervenção federal no Rio de Janeiro. Na Assembleia, atua na defesa dos valores cristãos, do tradicionalismo, da educação e qualificação e do direito à legítima defesa, além de se dedicar à implantação de escolas cívico-militares no Rio Grande do Sul, como presidente da Frente Parlamentar em apoio à adesão e manutenção de escolas cívico-militares no Estado. Opa, baita currículo, hein? Boa noite, bem-vindo aqui no Empreender com Sucesso, que essa seja a primeira de muitas vezes, que possa participar conosco. A gente sempre fica muito feliz quando temos alguém de fora também que vem até aqui, e agradeço aos meninos que fecharam a pauta, né? Então, bem-vindo aqui no Empreender com Sucesso. Muito obrigado, Lisete. É uma honra estar aqui. Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes, telespectadores do programa. Uma honra estar aqui com esse time de peso aqui para discutir uma pauta tão importante, que é a educação. Muito bem falado pelo Rodrigo. Eu também falo a mesma coisa, Rodrigo. Eu falo que a origem de todos os males que a gente está vivendo hoje, a origem está na educação. Numa educação deficitária que já vem há anos, vamos dizer assim, só descendo ladeira, apesar do que muita gente fala, apesar dos grandes investimentos que hoje a gente está na educação, a nossa educação para os rankings mundiais só está realmente fazendo uma baixaria atrás da outra e sendo a lanterna. E a gente precisa realmente, a educação é a base de qualquer país. Vemos países que, vamos dizer assim, totalmente antes, Taiwan é um exemplo disso.
um país que quase não tinha nada, investiu em educação e hoje realmente se transformou numa grande potência dentro da parte do desenvolvimento de processos acadêmicos, tecnológicos. Então vai ser uma honra estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema e também para qualquer dúvida dos ouvintes que estão a cinemática do programa colocando perguntas, a gente está respondendo tanto possível aí. Exatamente. Eu sei que o Carlos Flávio quer fazer uma pergunta. Não, deixar para o Rodrigo primeiro. Rodrigo, Deixar então, deixar para ti ti primeiro, então. Enquanto isso, eu vou compartilhando as lives aqui. Deputado, nós havíamos falado no início de que um dos grandes problemas do país é a questão do ensino, né? Do ensino e eu gostaria de saber do senhor, dentro da sua trajetória como político agora, quais são as ações que o senhor está levando à frente, né? Eu sei da questão da escola cívico-militar. Gostaria que o senhor falasse também um pouco da importância da frente parlamentar, né? Ou seja, a mobilização da sociedade para que ela tome conhecimento, ciência de que a comunidade escolar ela é fundamental nesse processo de reerguimento do ensino, principalmente do Rio Grande do Sul, mas também da região centro do estado, né? Porque nós temos um polo educacional muito grande aqui e infelizmente, isso a gente diz de cadeira dentro da cidade de Santa Maria, o ensino às vezes ele está muito descolado da comunidade, né? E ele precisa se integrar a essa comunidade, né? Por exemplo, a cidade de Santa Maria, que é uma cidade importante do estado do Rio Grande do Sul, mereceria um melhor cuidado por conta das cabeças pensantes da região centro, né? Um olhar mais adequado. Mas se nós vivemos uma crise, né? Essa crise do ensino, como fazer como parlamentar esse meio campo ligando a comunidade, as necessidades desse desenvolvimento dessa comunidade de um estado como o Rio Grande do Sul, extremamente deficitário, que passa por uma crise há mais de 40 anos, né? Exatamente o que eu vejo ali. O parlamentar, eu encaro com isso, eu trago muito a questão das Forças Armadas. O parlamentar é uma ferramenta na mão da população. Não é à toa que fala que os parlamentares são a voz do povo. E assim tem que se fazer. E é um anseio geral de toda a população a questão da educação, do ensino. Hoje o que a gente vê são jovens que não estão preparados para o mercado de trabalho. São jovens que não tem uma base sólida. Chegam muitos assim no 5º ano, não sabendo interpretar um texto, fazer uma operação matemática. No 9º ano, não sabem interpretar um texto dissertativo. E realmente barbáries que a gente vê no Enem. E a educação como já foi falado no início, é a base de qualquer país. E o que eu percebo aos anos, decorrer dos anos aqui no Brasil, que muitos têm se falado, não vamos ter mais analfabetos no Brasil, vamos alfabetizar todo mundo. Mas o que adianta só ter uma alfabetização no papel e, na verdade, ao longo desses anos, fizeram o quê? Produziram analfabetos funcionais. E a gente tem que entender um pouco dessa ideologia de esquerda. Muita gente fala, tem que ter mais investimentos em educação, fazer isso. Não, os professores têm que ser valorizados. Investimentos tem na educação. Hoje a gente tem 6% do PIB de investimentos na educação, aproximadamente 100 bilhões. E agora eu pergunto, o problema não é a questão do investimento, mas sim do método. Hoje a gente vê o método do fracasso, que é o método do Paulo Freire. E é uma pessoa que a esquerda tenta a todo momento de colocar como herói. Que herói é esse? Segundo o Paulo Freire, seria a pedagogia dos oprimidos. Mas ele criou a pedagogia do fracasso aqui no nosso ensino no Brasil. Anos vem aplicando a metodologia Paulo Freire, só que os resultados não mentem. Vemos a questão do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos. A gente vê que o Brasil está na lanterna dos países membros da OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil está lá atrás. Então, é um método do fracasso. E, principalmente, por que aconteceu a questão do Paulo Freire? A questão da doutrinação ideológica no ensino. Muito se falava no passado de doutrinação nas escolas, muita gente a teoria da conspiração. E eu digo, hoje em dia não tem mais doutrinação. Não tem mais doutrinação. Hoje em dia passou de uma doutrinação para uma violência ideológica. E isso, o que a gente está vendo no nosso país?
só está levando para o buraco. A gente está levando pessoas, quem que a gente vê, a gente já está às vezes na terceira, quarta geração, que hoje são professores, que passaram pela essa doutrinação. E a mesma coisa dos pais. Então, o objetivo da frente parlamentar contra a doutrinação ideológica é a sociedade tem que puxar para ela essa responsabilidade como cidadão. Que hoje eu vejo pessoas sem um senso crítico, grande parte da população sem um senso crítico. A gente vê muito, por exemplo, vamos pegar um tema atual que chocou o Brasil, é aquele negócio do choquei, que uma jovem veio ao óbito, ao suicídio, por causa de uma fake news. Aí eu lhe pergunto, sabe quantos seguidores tem a página do Choquei? Se eu não me engano, é um papo de 24 milhões. E é um Instagram de fofoca, de futilidades. Mas a gente vê, eu falo, o emburrecimento da população. E essa frente parlamentar é principalmente para os pais. Os pais têm que estar mais presentes na educação do filho. Hoje eu vejo essa educação Paulo Freire, que diz que a educação é do Estado. Praticamente, vão pegar o seu filho. Não, o Estado tem que educar seu filho. A educação vem de casa, do seio familiar. A escola é um negócio para ensinar. Não vamos terceirizar a educação dos nossos filhos. Então, o Estado forte, cuidando de tudo, não pode ter. É um cerceamento da liberdade. Então, a frente parlamentar, principalmente, muita gente pergunta como é que vai funcionar a frente parlamentar. Sim, o parlamentar, que é a voz do povo, a voz daquelas pessoas que querem uma educação de qualidade para o filho, e o principal é pais. Vocês têm que estar presentes na educação dos seus filhos, presente na escola, olhando o material didático, cobrando os professores. Essa situação, esse maior pertencimento. E não só, Rodrigo, na parte da educação, nós não podemos entrar, vamos dizer assim, do que realmente esse pensamento de esquerda quer. Quer deixar as pessoas cada vez mais sem pensamento crítico, não se envolvendo com política, nem sabe o que é política, não sabe nada, e é uma parcela pouca discutindo isso. Não, nosso cidadão, exercer a cidadania, é exercer o quê? O senso crítico, cobrar melhor situação de saúde, educação, e ter aquele senso crítico para analisar, não, esse governante não tem condições, olha o que ele está fazendo, e se interessar pelo bem público, pela coisa pública. Antes de fazer a pergunta, só quero deixar um recado aqui para o nosso deputado. Boa tarde, amigos da querida Rádio Membuí, onde tive a honra também de trabalhar neste honroso microfone. Sou assessora do deputado Capitão Martin, com muito orgulho. Abraço a toda a comunidade santamariense, a Vera Armando. Nossa querida Vera Armando. Daqui, ela trabalhou aqui, então tinha que fazer essa referência. Isso. Sim. A Vera, conheço ela, me lembro do tempo que ela fazia aquelas coberturas da tertúlia, né? Ela no jornal do almoço e tudo. A Vera é muito conhecida. Essa é uma grande discussão, e desde que nós começamos o Brasil de Fato, que é o nome que leva o programa, né? Que está sendo abrigado dentro do Empreender com Sucesso, porque também isso é uma coisa que a gente discute muito, que é aquela história, como é que você espera. E nós sabemos que o povo brasileiro é extremamente criativo. Mas como é que tu espera que as pessoas sejam empreendedores se você destrói a capacidade cognitiva quando, infelizmente, em muitos aspectos, quando o aluno hoje vai para a escola, nós sabemos a aflição que se passa. Como disseste, tem muitos professores, né, que realmente precisam ser valorizados porque eles vestem a camiseta. É um sacerdócio. Exatamente. Mas também, ao longo do tempo, essa formação que foi realizada, e não apenas aqui no Brasil, nós vimos o ensino no Ocidente passar por um processo muito delicado. Né? Nós vimos nos Estados Unidos, a qualidade do ensino nos Estados Unidos também é muito baixo, em vários aspectos. E assim, e como está sendo encarada esta frente parlamentar dentro da Casa Legislativa do Rio Grande do Sul? Bom, essa frente parlamentar, há alguns anos, alguns deputados já tiveram a iniciativa de ser criada. Para qualquer frente parlamentar, a gente precisa de 19 assinaturas dos 55 deputados. Esse foi o primeiro ano, primeira legislatura que a gente conseguiu implementar essa frente. Colegas em outras legislaturas tentaram e não tiveram esse apoio. Dentro da Assembleia Legislativa, as pessoas estão vendo, hoje em dia, igual eu falei para todos, hoje não tem mais uma doutrinação, tem uma violência. Hoje a gente tem vários exemplos. E a facilidade hoje em dia das mídias sociais que estão mostrando isso para os pais. E mais do que ver nas mídias, ver a questão dos filhos, que não estão conseguindo se colocar no mercado de trabalho.
essa metodologia, muito bem falado, que tenta seguir essa cartilha, fala que o Paulo Freire, no meu concepção, não fez um programa de ensino. Isso fez um manifesto político. E os professores são transformadores políticos. Então, naquela ideia, não, vou transformar um cidadão, mas um cidadão totalmente voltado para a ideologia deles. E totalmente contra falar de pautas não evoluiu. Pautas de empreendedorismo. Igual teve uma discussão na Assembleia Legislativa ano passado, não sei se vocês se lembram, que todo aquele pessoal da esquerda, do PT, era contra o ensino de educação financeira nas escolas. Sim. Então, realmente, eu falo em emburrecimento, e os pais estão se dando conta disso. E, por isso, os deputados estão sendo cobrados, e essa frente. E a gente não é à toa, eu digo que eu recebi um elogio, acho que foi ontem ou hoje, não sei, recebi um elogio, e a certeza, Rodrigo e Flávia, que eu estou no caminho certo. Porque eu tive um artigo escrito pelo CEPERS, totalmente contra a minha frente, dizendo que eu sou obscurantismo, não sei o que eu estou fazendo, sou pró-armas, sou bolsonarista. É um elogio vindo deles. Que hoje o CEPERS, o Sindicato dos Professores, só estão pensando literalmente no próprio umbigo, não estão pensando na qualidade do ensino. E acusam da nossa liberdade de cátedra. Todo professor na sala de aula tem liberdade. Eu quero deixar bem claro aqui, Flávio. É uma minoria que eu vejo de professores doutrinando. O professor é a profissão mais linda, mais valorizada tem que ser. E até uma curiosidade, você falando de autoridade, pouca gente sabe, na Marinha do Brasil, sabe que tem um almirante, comandante da Marinha, em qualquer, vamos dizer assim, cerimônia, tem o cerimonial. E quem é a autoridade máxima no cerimonial? São os professores. Pode ser o comandante da Marinha, ele vai lá e pede permissão para os professores para dar início da cerimônia. A autoridade máxima na Marinha são os professores. A gente chama os professores lá de mestre, aos mestres com carinho. Porque se não fossem eles, a gente não seria o que é hoje. Então, eu não sou nada contra pelos professores, pelo contrário, o professor tem que ser valorizado. Professor, chega em países, por exemplo, o Japão, professor é quase um semideus lá. Mas está certo. Se me permite, deputado, só para fazer um adendo aqui, eu não li o artigo ainda, com certeza irei ler. Mas isto chama-se acusar o golpe. Exatamente. Porque não se chuta cachorro morto, né? Se você quisesse anular da parte do CEPERS, por exemplo, a frente parlamentar, você não tocaria no assunto. É ou não? Mas quando eles pegam e têm a necessidade de fazer, digamos, uma publicação, ele está reconhecendo que isso é um problema. Vendo medo, a gente quer fazer o certo. Eu veria, ninguém vai, a frente parlamentar, vai realmente aquele professor que não está cumprindo a sua função de professor, não está sendo imparcial, está tentando impor as coisas para os alunos. E hoje que eu falo que essa violência ideológica, eles falam tanto de liberdade, porque a frente da mordaça, que colocaram essa frente parlamentar como da mordaça, não, a etiqueta é liberdade. O professor sempre foi e sempre será autoridade em sala de aula. Agora, no momento que ele usar dessa autoridade para subjugar um aluno e colocar a sua posição ideológica partidária, está errado. Nós temos que, a frente, que é trabalhar na sala de aula, a pluralidade, o pensamento crítico dos alunos. E hoje, o que a gente vê, se você não segue o professor, a linha daquele professor que está doutrinando, tu é cancelado. Temos vários relatos. E hoje não adianta mais dizer que é teoria da conspiração. Tem diversos casos relatados, vídeos dos próprios alunos filmando. E como um amigo bem falou, não é coisa só do Brasil. Nos Estados Unidos a mesma coisa. A questão a situação que foi que Israel foi covardemente atacada pelos terroristas do Hamas. Sim. E teve aquela situação daquela, acho que é diretora, professora de Harvard, que foi reitora, que foi afastada. Porque os alunos tiveram um pensamento ali crítico e viram, Israel se defendeu e foi autônomo, estava no território dele. Porque essas grandes universidades americanas, elas recebem muito recurso, né, Rodrigo, de financiamento. Exatamente. E aí os próprios financiadores, e agora está se questionando, mas vocês levaram quanto tempo para acordar? Porque ela só chegou nesse ponto porque foi montado toda uma estrutura para dar apoio e suporte. E ela foi convidada a se retirar. Exatamente. E ainda por cima recai sobre ela o grave problema de que todos os artigos que ela escreveu, inclusive a sua dissertação em tese, seriam a base de plágio. Tem até esse outro processo, que não foi o que pesou. O que pesou foi justamente ela e que vai acontecer também com o MIT lá. Vai cair. Já caiu. Já caiu também? Já. Olha aí.
Deputado, a gente sabe que o Paulo Freire ele sabotou o ambiente de sala de aula, né? A própria pedagogia do oprimido é um compromisso revolucionário, né? Então a gente que entende que há um outro tipo de visão que tem que se contrapor essa visão revolucionária, né? Que está entranhada na sociedade brasileira, basicamente há 90 anos, como nós viemos conversando agora minutos atrás. Para vocês terem uma ideia de que quão nefasto é essa abordagem freiriana na educação, agora vão começar a surgir dados bastante importantes para que nos subsidie para transformar a educação brasileira através da comunidade escolar, né? Essa é a grande jogada agora, né? Eu acho, de reerguer o sistema educacional brasileiro, né? O PISA, por exemplo, ele coloca que o Brasil é o único país no mundo em que, em um processo de industrialização, teve seu QI diminuído. É o único país do mundo. Se eu não me engano, a média aqui do Brasil acho que está 85 do QI. Isso. É 85. Para vocês terem uma ideia... No Japão acho que é 115, se não me engano. 115, é. Para vocês terem uma ideia, o próprio exame, ele fala que ao longo do ano letivo, metade dos jovens brasileiros não lê mais do que 10 páginas. Né? A Argentina, que a gente sabe que 40% da população vive numa situação pré-falimentar, né? Ela tem 1/4 dos jovens que leem só até 10 páginas, ou seja, a metade das nossas crianças, nossos jovens. Né? O Chile, por exemplo, tem 11% de jovens estudantes que lê só 10 páginas. 64% lê até 100 páginas. Não é? Então isso é tudo fruto de um processo de engenharia social, não é? Ou seja, é aquela ideia de que você passa uma imagem para a sociedade em que na realidade não se concretiza, porque nós estamos no último lugar do ranking de matemática e ensino de língua pátria, no caso nosso o português, não é? Então a população tem que entender que isso foi um processo, como eu falei, de engenharia social, que busca o emburrecimento dessa população e vai dilacerar o processo crítico de entender a realidade que o cerca. Né? Então, por isso que é tão importante a mobilização dessa sociedade, né? Para que somente ela pode reverter, e o papel dos políticos que entendem que a emancipação do indivíduo é importante e não deixá-lo enjaulado, como majoritariamente a esquerda se desenvolve nesse sentido, né? Eu lhe perguntaria assim, qual é o movimento que nós podemos fazer no sentido de pegar essa necessidade da população e trazer para os projetos dentro do legislativo, né? E sensibilizar os outros parlamentares para que esse desenvolvimento tenha início, meio e fim, né? Ou seja, que de fato mude o perfil dos professores com apoio da comunidade escolar. Né? Bom, vamos lá. Primeiro que eu já falei, a questão dos pais presentes na sala de aula de cobrar. Segundo, uma questão de uma pauta federal, que eu analiso muito friamente. Um amigo falou da questão do PISA, que esse exame internacional que avalia o ensino básico aqui no Brasil. E também o Brasil é uma lanterna na questão de investimentos. Só que daí entra um ponto que muita gente se engana. Se você vai pegar ali investimento de educação hoje em dia, praticamente, se não me engano, é 6% do PIB, já foi falado 100 bilhões. No ensino superior, é investido mais ou menos 51 bilhões. E 49 bilhões para o ensino infantil, fundamental e médio. E, segundo ali, vamos dizer assim, comparando com os outros países, é muito pouco investimento. Outros países já falaram para o Brasil, você está investindo muito em ensino superior e pouco na base. Isso. Só para você ter ideia, o Brasil investe 50 bilhões em ensino superior, está entre, eu acho que os 30 países, os países que mais investem em ensino superior. Só que não dá resultado isso. Hoje, a gente tem uma qualidade péssima de graduação e de produção científica. Aí onde que está indo esse dinheiro? Em mestrado e doutorado, e a gente sabe os temas dos mestrados e doutorados que estão tendo. Sim. A gente sabe hoje que é uma universidade federal, que é uma carga ideológica, político-partidária absurda. Entra em qualquer universidade federal, é Karl Marx, foice e martelo, o comunismo. Lá, realmente, é o peso da doutrinação.
eu gosto de encarar em duas situações essa, vamos dizer assim, essa dominação através da educação. Lá atrás, o pessoal analisou e viu assim, ó, o que não está conseguindo a gente ter essa dominação? Primeiro, a educação, que no momento que a população tem conhecimento, tem luz, ela não cai na nossa historinha aqui. No momento que a população tem luz e sabe o que é o comunismo, sabe o que é as mazelas do comunismo, vê se algum professor de história fala das mazelas do comunismo. Fala do nazismo, do holocausto. Agora fala se o comunismo matou mais que o nazismo. Não fala, que não é interessante para eles. E pintam o comunismo, o socialismo como algo libertador. Aqui no Brasil, a questão de investimento. Tem investimento na educação. Só que aqui teria muito mais investimento na educação básica. Só que por que eles não querem fazer na educação básica? Porque a educação básica é interessante para eles esse emburrecimento da população. Vamos trabalhar com dados. 100 alunos entram na primeira série. Desses 100 alunos, 41 alunos só terminam o nono ano. Desses 100 alunos que entraram, somente 14 terminam o ensino médio. E somente 11 vão para o ensino superior. Então, vamos ver se vocês entendem meu raciocínio. Eles querem emburrecer essa parte da população do ensino básico. E aqueles que vão para o ensino superior, assim eles querem fazer uma grande carga doutrinária. Por isso esse grande investimento lá. A questão do governo do PT, a questão do FIES, que aumentou 400% a ida do pessoal para as universidades. Agora, que tipo de profissional formou? O pessoal fala que o governo bancou, através do FIES, todo esse ensino superior. Agora, não fala que eles tomaram o maior calote da história, que mais de 90% acredito que não pagaram o FIES. Tanto que veio o Bolsonaro e absolveu eles da dívida, porque eles não conseguiam estar preparados para o mercado de trabalho. Hoje a gente vê uma universidade que, na verdade, são incubadoras dessa política. Então, eles pegam, vamos dizer assim, 11% daquele, vamos dizer assim, daquela população que não foi emburrecida, vamos dizer assim, que sobreviveu ao processo e doutrina essa população. E aonde essa população doutrinada vai estar? Vão ser os futuros juízes, médicos, engenheiros. E essa parte da dominação, dessa transformação social que eles querem. Deputado, eu vou trazer um exemplo prático Podemos ser depois do intervalo? Pode ser. Depois E também tem uma pergunta aqui para o deputado. Então, depois do intervalo, vamos ao intervalo, então. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Aqui na Pampeiro, neste mês de janeiro, ao comprar um 0 km de estoque ou seminovo, você ganha 1000 km de gasolina, garantindo sua viagem de férias, seja para o litoral gaúcho ou catarinense. A diversão está garantida. Entre em contato conosco agora mesmo e comece 2024 com mais motivos para curtir as estradas. Rua Serafim Valandro, 1133, ou baixe o app Pampeiro para saber mais. Volkswagen. Tinks Tintas. Pensou pintar? Pintou Tinks. Aproveite para repaginar o novo ano. Resicolor Esmalte Standard 3 litros e 600 branco e cores prontas de fábrica, R$ 89,00. Resicolor Acrílico Semibrilho Branco Standard 18 litros, R$ 319,00. Resicolor Premium Acrílico Semibrilho Branco 18 litros, R$ 396,00. Resicolor Selador Acrílico 18 litros, R$ 89,00. Anjo Massa Corrida Balde 23 quilos, R$ 65,00. Nova Cor Cobre mais Standard 20 litros, R$ 355,00. Resicolor Cobre Bem 14 litros econômica, R$ 115,00. Tinks Tintas. Pensou pintar? Pintou Tinks. Na Ângelo Bolson 368, próximo à rotatória do Gaúcho. Tinks Tintas Camobi, na rodovia Prefeito Ber, 7.285. Mais uma vez, a construtora Jobim é destaque na área da construção civil do Estado, na mais importante avaliação das empresas gaúchas, feita através de pesquisa do Jornal do Comércio.
A construtora Jobim escalou no cenário econômico, alcançando a segunda posição no Marcas de Quem Decide 2023, como a mais lembrada e a preferida entre gestores e altos executivos de empresas. Construtora Jobim, do coração do Rio Grande para a mente dos gaúchos. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida. Reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Dentro dos momentos que a vida nos reserva, há um nome que tem sido a base da compaixão e do apoio às famílias por 18 anos. E esse nome é Ângelus Oeste. Cada passo, gesto e abraço são reflexo de um compromisso com o carinho, amor e acolhimento. A Ângelus Oeste se faz presente demonstrando que a atenção aos detalhes é a essência do cuidado. Ângelus Oeste, há 18 anos por você, sempre. A nossa casa é o ambiente mais esperado do dia, pois é onde recarregamos as energias e nos sentimos bem. Nada melhor então que deixar a casa sempre com um aroma especial. Na Decora você encontra fragrâncias de excelente qualidade, tanto em difusores quanto em home sprays, essências, água para tecido e muito mais. Conheça no Instagram pelo @decora.casa-e-afeto ou visite na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500 em Camobi. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Qualifique seu currículo profissional. Conecte-se com profissionais de diversas áreas e aprenda junto a professores com ampla experiência acadêmica e de mercado. Experimente nossa qualidade de ensino reconhecida no ensino superior. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Veja os cursos disponíveis em ufn.edu.br. Agrocomercial Canabarro, atendimento personalizado, com produtos agropecuários e veterinários. Conheça a Agrocomercial Canabarro, referência em Santa Maria. Estamos na Avenida Borges de Medeiros 365, contato 33472825. Aqui você encontra tudo o que precisa para a agropecuária: ferragem, mudas, medicamentos e atendimento veterinário. Temos toda a linha para grandes e pequenos animais, além de lenha para fogão, lareira e churrasco. Garantimos atendimento de primeira e satisfação garantida. Venha nos visitar e confira. Agrocomercial Canabarro. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Fim de ano, ano novo, é preciso avançar. Mas para quem reprovou na escola, ainda tem recuperação. No Colégio Marco Polo tem progressão parcial. O aluno avança para o ano seguinte e leva junto 4 componentes curriculares para recuperar. Foi mal? Sem estresse. Bora lá botar em dia. Telefones 991 27 9567 e 32 22 0050. Rua Irmã Dulce, 567. Não estacione, avance com o marcopolocolégio.com.br.
Imembuí é evolução. 20h13. 23 graus. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich. 20h13, estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso. Quero agradecer a todos que estão mandando mensagem. Gente, está com muita mensagem. Obrigada a todos vocês que estão mandando a sua mensagem. Como eu sempre faço, depois vou responder se a gente não conseguir colocar aqui, né? Então, a gente quer agradecer porque a gente sabe da importância da participação de todos vocês aqui conosco. Nós estamos aqui para Colégio Fátima, Tins Tintas, Construtora Jobim, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Brita Pinhal, Cis Limpa, podcast Nossas Raízes, podcast Brasil de Fato, Saúde Protege, Ser Luz, nutricionista Letícia Monfardini, Purifique e também Colégio Marco Polo. São os nossos parceiros aqui de todos os dias e que nos dão suporte aí para o Empreender com Sucesso. O Rodrigo ia fazer uma pergunta antes do intervalo, então vou deixar para que na verdade, é um exemplo em cima da fala do deputado, né? Deputado, o senhor falava anteriormente dessa política de pensar o ensino no Brasil, onde se oferta muitas vagas no ensino universitário, né? E você tem muitos problemas. E há cerca de 8 anos atrás, uma reunião de departamento, porque eu fui professor universitário durante 9 anos, e se discutia um caso específico de um aluno. E esse aluno ele já tinha rodado ou tinha repetido a disciplina 3 vezes ou 4 vezes, e ele tinha o salário mínimo, tinha o incentivo federal, né? E que agora eles não saberiam mais o que fazer com esse rapaz, né? Porque ele ia perder a bolsa, salário mínimo. Né? E aí, quando fui perguntado pelos colegas, eu disse, olha, isso é o reflexo de uma política, ou seja, o rapaz vai assumir uma dívida que nunca mais vai pagar essa dívida, ele não terminou o curso, não é? Ele nem terminou o curso, porque muitos terminam e não conseguem se realocar aonde fazem o curso. Mas a dívida desse aluno já foi paga, porque ela foi paga pelo contribuinte. Então, o processo de engenharia social, um dos principais elementos é vender ilusão, né? Ou seja, vender ilusão, quebra suas pernas, depois vende a muleta, né? Ou seja, essa história da cervejinha com picanha, essas questões todas que ficam pululando nas mídias, que estão umbilicalmente comprometidas com esse projeto de poder, somado a essa questão da deficiência do QI, nós temos o resultado aí, né? Então, é muito mais um exemplo prático do fracasso que é essas políticas de incentivo, né? Porque todo país desenvolvido, ele tem como um elemento fundamental o investimento em cursos técnicos, onde a base da pirâmide vai favorecer o capital humano, que é o principal meio para o desenvolvimento de um país. Mas nós vivemos dentro, repetindo, de um processo de engenharia social que luta para manter o caráter da imbecilização desse cidadão para que ele não se liberte dessas garras. Então, é mais um exemplo prático da venda de sonhos, né? Ou seja, a prática de vender areia no deserto, né? É muito mais uma ilustração do que propriamente um questionamento. O que eu vejo é realmente uma prática deles, dessa engenharia social, simplesmente para se perpetuar no poder. Como todos os governos autoritários, ditatoriais, é tentar emburrecer a população, deixar a população, em outras palavras, idiota, numa bolha, que é o teu brinco, numa matrix fora da realidade, e o Estado cada vez mais criar musculatura e aquela dependência da população do Estado. Uma coisa que mostra muito isso é a questão da mentalidade, que eu gostaria de falar. E isso me marcou muito. Logo numa primeira aula que eu tive na Faculdade de Direito, Introdução ao Estudo do Direito, a professora entrou na sala de aula e perguntou para os alunos, vamos fazer uma enquete rápida aqui. Quem está fazendo aqui o curso de Direito, que quer exercer a profissão, ser advogado?
uma turma mais ou menos uns 60, um ou outro levantaram o braço. Quem pensa em estudar, ser um doutrinador, fazer mestrado, doutorado, ser um jurista, realmente desenvolver o direito? Quase ninguém levantou o braço. Quem quer fazer concurso público? Todo mundo. Então, é a questão do Estado. O Estado forte, todo mundo ali desculpa eu falar, mas na teta do Estado. E isso daí dá o quê? Dá força. Dá força para eles. Se eu tenho um povo que não tem pensamento crítico, que não aquele jeito tá bom, para o governante é muito fácil. Tá ali. Para o autoritarismo é muito fácil. Ele vai se perpetuar no poder. Não tem ninguém que diz, opa, tá errado isso daí. Esse cara que está fazendo não está certo. O pessoal tem medo de se contrapor ou, na verdade, vive naquela realidade, não sabe nem o que está acontecendo em Brasília e diz para ele, não, a política não diz a respeito. Sim, diz a respeito, é cidadão. Se o político está lá, porque você colocou lá dentro. E a coisa pública é nosso também. Aquele sentimento de pertencimento que a gente tem que ter, que por isso que o pessoal às vezes me acusa, tu é bolsonarista. Sou bolsonarista sim, porque hoje em dia bolsonarista virou sinônimo de quem quer falar a verdade, de quem tem brasilidade, quem quer fazer a coisa certa. Porque os outros que a gente viu só quer destruir. É aquela política de quanto pior fica, melhor para eles. Então é o que a gente precisa fazer, é trazer luz, conhecimento para a população. Realmente, o amigo falou bem, não adianta ali, praticamente dar o peixe, o assistencialismo e fica a dependência. Não, a gente tem que empreender aqui no Brasil, a gente tem que criar aquela mentalidade do brasileiro de querer fazer a diferença dele mesmo, não querer vamos dizer assim, ligado ao Estado. Ficou muito famosa uma palestra que o Bill Gates fez, acredito que era no último ano numa faculdade que ele entrou e ficou muito tempo falando da Microsoft, minha empresa, isso daqui, e perguntou para os alunos do último ano, que acho que numa matéria de engenharia da computação, eletrônica, quem aqui sonha em se formar e ganhar e ter altos cargos na Microsoft? Pouca gente levantou a mão. Quem aqui sonha em se formar e empreender e ser um grande empresário do ramo da informática? Todo mundo. Então a gente vê que é uma questão de mentalidade. Não é à toa que esse pessoal de esquerda quer barrar, por exemplo, temas como empreendedorismo, educação financeira nas escolas. Eles não querem que a população pense. O nosso trabalho como parlamentar é se unir, igual a gente estava falando, com pessoas que estão levando à luz o conhecimento. E principalmente, novamente, falar, pai, você tem um papel fundamental nesse processo. A frente parlamentar saiu para isso, para receber essa denúncia, para estar junto dos pais, dialogando com a escola. Realmente a gente quer o quê do professor? É simples. É só não doutrinar, que não vai ter, vamos dizer assim, a fiscalização do deputado, que o deputado é um fiscal. É só não doutrinar. Não quer que o deputado esteja lá fiscalizando a escola, só não doutrinar. Seja a profissão de professor, seja imparcial, ensine realmente a matemática, física, português para os nossos alunos. É isso que queremos. Queremos a qualidade do ensino acima de tudo. Mas, deputado, de tudo aquilo que já foi falado aqui, é muito difícil para pessoas que já passaram por um processo de uma máquina de emborrecimento programado, para que ele tenha capacidade de fazer essa reflexão e dizer assim, olha, caminho na direção errada. Porque se nós entendermos aquilo que foi dito, e o Rodrigo reforçou muitas vezes a questão da engenharia social, é que as pessoas que estão nos ouvindo neste momento entendam uma coisa, Lisete, de que o que nós vivenciamos é resultado de um grande projeto de organização, de estrutura e de autofinanciamento. Foi falado aqui do João Paulo Lemann, que está praticamente sendo o dono das escolas privadas no Brasil. Né? Existem outros grupos que estão associados a ele, né, que muitas vezes o que acontece? Quando você começa a fazer uma pressão muito grande e começa a desnudar esses indivíduos, o que eles fazem? Arrumam terceiros, quartos para poder assumir como se fossem concorrentes, mas é o mesmo modelo de ensino, com talvez, né, uma nova construção, mas é vendido e realmente o que? É formar tijolinhos que intelectualmente não sejam capazes, de fato, de conduzir a própria vida, e aí a figura do Estado entra como protetor,
como aquele que de fato vai te garantir a sobrevivência, né? Então, e a gente está vendo isso muito, e foi dados os números aqui do Chile, foram dados os números da Argentina. Na Argentina é um país que só na Argentina, em Buenos Aires, tinham mais livrarias, né, do que em todo o Brasil. Só para dar uma ideia de que era um povo letrado e um povo que, inclusive, muitas das coisas que eles, digamos, se regozijavam em relação ao Brasil é o fato de que eram grandes leitores, né? Era um povo intelectualmente bastante evoluído. E aí você vê eles serem permissivos e aceitar por tanto tempo uma figura a partir de Perón, que, como tu disseste, Rodrigo, é 40% da população na miséria hoje. Exatamente. Não é na pobreza, é na miséria. Então, aquela história, sem ordem e disciplina, também não se chega a lugar algum. E a família é fundamental. E quando nós falamos em família, tem uma estrutura de família única. Só que, nas suas andanças, o senhor chegou a falar que em 2023 praticamente conseguiu realizar um percurso de 40 mil quilômetros. Qual é a percepção das famílias hoje do seu papel como aqueles que têm uma responsabilidade imensa na condução dos seus filhos para que um dia eles sejam autônomos e sejam empreendedores, que esse é o nome também do programa? Bom, o que eu vejo? Como um amigo bem falou, às vezes a gente está na terceira, quarta geração de pessoas doutrinadas e que estão com aquele véu, que não estão conseguindo ver a realidade. Mas no momento que elas percebem que os filhos não estão conseguindo evoluir, que estão sempre dependentes, que estão com, às vezes, 25, 30 anos e continuam, por exemplo, ali na aba, não conseguem ultrapassar aquilo ali, se introduzir no mercado de trabalho, aquele sentimento de pai começa a chamar mais forte. E o que eu falo, não só a questão da família, mas eu estou vendo que esse véu, essa mentira está caindo. Essa narrativa de esquerda, ela é muito fraca. No momento que ela encontra a força devastadora da verdade, ela cai por terra, dos fatos. E o fato é que eu vejo a população brasileira cada vez se politizando mais. Eu vivi para ver em 2022, Flávio, grande parte da população, às vezes nas conversas de barbearia, nas conversas de restaurante, saber de cor quem são os 11 ministros do STF e às vezes não saber quem são os 11 titulares da seleção brasileira. Então eu vejo que o Brasil a democracia brasileira está passando por um amadurecimento. Eu digo que a democracia começou a dar um salto em 2016. Antes, até mesmo a gente pode falar, que chegava perto das eleições para quem eu vou votar. Poucos se falava de política, mas tinha aquele senso comum e falava, a política é meio sujo, só tem corrupto, e não tinha aquele sentimento, opa, eu sou cidadão, eu tenho que me envolver nesse processo. Hoje, eu vejo nessas andanças que eu fiz em 2023, eu vejo um pessoal mais politizado, se dando conta da realidade. Hoje, querendo ou não, pro terror, vamos dizer assim, o maior medo desse pessoal, dessa agenda progressista, tudo, é isso daqui, ó. São a informação. Hoje a informação não está mais presa num canal de Globo. Antigamente, pega, por exemplo, não vamos muito longe, pega o que 10, 15 anos atrás, tu ficava refém de uma Rede Globo. Então ela moldava o pensamento das pessoas. E uma mentira falada várias vezes vira uma verdade. Então, o que eu estou vendo? Por que o desespero dessa esquerda? E agora eu entro para uma questão que também é dessa pauta. A informação. E como que a gente pode fazer isso? Esse simples bate-papo que a gente está tendo aqui, tem com certeza pessoas de casa que estão se cantando. Eles têm razão, é isso daí. Eu não tinha olhado pela essa ótica. Vendem para mim, por exemplo, que falta investimento na educação. Não, mas investimento tem, só que está mal distribuído. Então a gente está levando esse conhecimento para as pessoas. Não é à toa que esse governo federal, ele quer o quê? Quer passar a todo momento a questão daquele PL da censura. Que ele diz que é o PL da fake news. Quer criar mais leis. Não, a gente precisa criar mais leis para punir a fake news. Cara, não tem que criar mais leis, a gente tem lei suficiente. Só que só fazer cumprir a lei. O que eles querem é censurar as redes. Porque é a informação que está indo. Para mim é muito, muito simples a questão das redes. Tem muita fake news, muita calúnia, difamação. Isso já está previsto no Código Penal. Artigo 139, 140, 141 do Código Penal
calúnia, difamação. É simples, caluniou, processo, não precisa criar uma nova lei. Isso daí vai abrir o quê? Eles querem abrir para censura. Então, a informação é uma arma mais poderosa que tem. E isso que a gente tem que se valer mais. Por isso a importância, por exemplo, dessa frente parlamentar. Se viesse só centrada no deputado, nada faria. Como eu falei, o deputado é um servidor, é uma ferramenta na mão de vocês. Quem vai direcionar o trabalho da frente são os coordenadores, que eu quero agradecer muito a vocês de Santa Maria, tanto o Rodrigo como o Flávio, que abraçaram essa iniciativa que é aqui na cidade, juntamente com a vereadora Roberta Leitão. Não esqueçamos a Natiele também é parte. Natiele também é parte da frente aqui. E a frente, eu estou muito orgulhoso que ela ganhou o Rio Grande do Sul. E foi nessa semana aqui, matérias de diversos jornais. E não é à toa que o amigo falou que o CEPERS não vai bater em cachorro morto. Não Eles estão sentindo que a farsa deles está acabando. E realmente, falar... O capitão Martim está fazendo à frente da censura, da mordaça, contra a educação. Isso, cara, simples. É só não doutrinar nossas crianças. É só realmente ter um ensino de qualidade. Ensinar matemática, física e português. Não cancelar os alunos. Desenvolver o pensamento crítico. Aí não tem problema que não vai ter problema. Não vai ter o capitão Martim batendo lá para saber a situação. E até mesmo, eu deixo muito claro... Rodrigo e Flávio, Lisete e ouvintes, quando eu recebo a denúncia, a gente tem um canal de denúncia, primeiro pelo direct, do jeito que chegar a denúncia, a gente verifica a situação. É aquela máxima que a gente sempre aprende, vamos ouvir os dois lados. Claro. Ninguém é obtuso aqui, que querem me colocar como uma pessoa somente obtusa. Liga o quê? Para a secretária de educação, para o diretor ou diretora da escola. Diretora, posso conversar aí com o senhor? Diretora, posso conversar com a senhora? Como aconteceu um caso ali em Canoas, que eu recebi uma denúncia. Mas antes, eu só gostaria que o senhor deixasse claro para quem nos ouve e depois, desculpa interrompê-lo, mas eu acho que é fundamental. Uhum. Quando se fala numa frente dessa natureza, não é para eliminarmos um lado de uma visão de mundo e impor outro. Negativo, nunca. Então isso tem que ficar o que a gente claro fala, aluno, aqui, bem claro, é o senso crítico, a pluralidade. Autonomia, liberdade. Exatamente. O que a gente vê do doutrinador, do professor que doutrina, somente a verdade dele vale. E se o outro aluno, o aluno tem uma visão diferente, uma cultura diferente, uma visão política diferente, uma visão ali religiosa diferente, ele não tem que ser atacado, ele tem que ser respeitado. A gente está falando de respeito. E pluralidade de informações. Novamente, a doutrinação que a gente abobina é aquelas pessoas que cancelam os alunos, que querem impor à força a sua vontade, como eu falei, aquela violência ideológica. É isso que a gente quer uma pluralidade, que a gente quer o pensamento crítico, que se fale e respeite cada situação dentro da sala de aula. Uma pergunta antes de encerrar, que a gente já está no nosso horário. No limite. O senhor não acha que o empreendedorismo deveria ser dado nas escolas com mais antecedência? Porque eu sou uma defensora, assim, eu acho que as crianças precisam aprender a empreender desde pequenos. O senhor não acha que isso seria importante? Com certeza, é supremamente importante. Só que, novamente, falando dessa ideologia, desse método Paulo Freire, eles querem o quê? É contra a base, contra a família, porque é uma base que traz o conhecimento, traz a verdade, e eles são contra o trabalho, contra o capitalismo. E o capitalismo, o que é? O empreendedorismo. E o empreendedorismo tem que estar presente desde vamos dizer assim, da tenridade. A criança tem que desenvolver isso daí, vão ser nossos empresários do futuro. E o quão grande é um país, quão grande é os seus empresários, a movimentação da economia. O Estado, eu tenho a figura do Estado, o Estado tem que ficar aqui, diminuto. Vamos lembrar, então, que não existe dinheiro público, mas existe dinheiro tomado do público que Exatamente. deveria voltar para ele de forma diferente e muitas vezes não acontece. Mas e como empreender se ficamos 5 meses pagando imposto, né? Eu digo que hoje o empreendedor no Brasil é um herói. Eu até brinco, eu faço... Ou maluco, né, deputado? Ou maluco. Olha, eu faço até uma... Você que está em casa ali, que tem o iPhone, pergunta para a Siri ali, o que é empreender no Brasil? O próprio Siri vai te responder, tarefa árdua.
A própria Siri sabe que é uma tarefa árdua. Eu trabalho direto com os empresários, tem muitos que têm muitas dificuldades, mas também tem muitos que estão muito bem estruturados, né? E também por ter um trabalho junto com os seus colaboradores, né? Não é só a questão o empreender tu tem que ter um time, tem que ter pessoas qualificadas, pessoas que vão te ajudar, Exatamente. que se sintam parte do negócio, né? Então tudo isso faz com que realmente É uma questão de uma mentalidade ali. Exatamente. E hoje eu digo que o empreendedorismo no Brasil está com freio de mão puxado, com esse governo federal, Sim. que demonizou a questão do empreendedorismo, e o que a gente vê hoje no Brasil são só divisas saindo do Brasil. Ninguém quer investir hoje no Brasil. Por isso que empreender no Brasil, sem falar da parte da burocratização, que é tremenda. O pessoal fala muito do Bolsonaro, mas o Bolsonaro desburocratizou muito da situação. Vai abrir uma empresa hoje para ver a burocracia que era no passado e agora diminuiu muito, tem que diminuir muito mais. Então são vários entraves, desde a parte burocrática, funcional, desde a parte da mentalidade, trazer colaboradores para junto do empreendimento, desde aquela mentalidade de querer, como eu falei aqui a questão, aquele baque que eu tive no primeiro dia da aula do curso de Direito. O pessoal ainda tem que sair dessa mentalidade de assistencialismo, de querer o peixe. Vai pegar a vara e vai pescar. Essa mentalidade de empreender, a gente tem que trabalhar nas nossas crianças desde pequeno, que é uma mentalidade que, vamos dizer, aquela máxima, eles são o futuro do nosso país. E eu vejo muito, só para terminar minha fala, e é uma questão até doutrinária que eu falo isso, eu me lembro, que futuro, que país tu quer deixar para os teus filhos? Quando eu era pequenininho falavam isso. Tem que cuidar do carbono, não desmastar as coisas, tudo falando do que eu vou deixar meu país para os meus filhos. Mas a pergunta é, que país vocês querem deixar para os filhos de vocês? Ou a pergunta certa seria, que filhos vocês querem deixar para o futuro do país? A gente tem que formar pessoas. Esse é o objetivo que a gente está. E, novamente, para encerrar a participação, que inicie com a mesma coisa. Todos os males que a gente está vivendo hoje em dia, a origem está na educação. Nós temos exemplos diversos no mundo de países que investiram na educação, que saíram destruídos num pós-guerra, mas investiram na educação e hoje são referências, potências mundiais. Bom, a gente está com muita pergunta e, na verdade, depois eu acho que vou passar para vocês passarem para o Capitão Martin, porque senão a gente perdia, né? Ele está aqui ao vivo, né? Mas eu só quero registrar aqui a Vera Armando, deputado Capitão Martin, abdicou de uma carreira promissora na Marinha Brasileira para representar e defender a população gaúcha. Parabéns pela apresentação e condução do programa com conteúdo necessário e atual. Parabéns. Obrigada, Vera. Um super beijo. E depois eu passo as perguntas para vocês daí. Capitão, muito obrigada pela sua participação. Desculpe, isso para falar, mas eu gostaria de rebater. Eu não abdiquei de nada. Simplesmente eu estou exercendo sendo fiel a um juramento que eu fiz lá com 16 anos. Quando entra nas Forças Armadas, a gente diz, juro defender o Brasil com o sacrifício da própria vida. E a gente aprende a questão de servir. E eu realmente só estou retribuindo o investimento que cada um fizeram em mim. Porque a minha formação da Marinha, com várias formações que eu tive, foi graças ao imposto que cada um pagou, que bancou minha formação lá. Então, nada mais justo que agora, como político, eu estar retribuindo tudo isso daí. E, novamente, meu papel aqui como deputado é de servir. E eu sempre vou ter essa mentalidade. O deputado, o parlamentar, tem que ser uma ferramenta na mão de cada um de vocês. E fazendo o melhor serviço, sempre pensando em servir da melhor forma. Como deputado estadual, o povo gaúcho. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Carlos Flávio. Obrigado. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que mandaram mensagens. Tem muita mensagem aqui. Isso que eu não abri as outras lives, apenas uma, né? Então, quero agradecer a cada um de vocês. A gente vai repassar essas perguntas para que vocês tenham as respostas. E agora vou desligar essa live, né? E nós vamos, então, eu vou pedir para vocês continuarem compartilhando, como vocês sempre fazem, porque graças a vocês que o nosso programa é um sucesso. E depois do intervalo, a gente segue com mais Empreender com Até vou ajudar a Sucesso. amiga rapidinho. Pessoal que tem pergunta, segue lá no Instagram, Capitão Martim.
encaminha no direct a pergunta que eu estarei respondendo no Stories. Podemos fazer assim? Aí ótimo. facilita aí o trabalho. Segue lá, Capitão Martim no Instagram. Manda a pergunta no direct que eu estarei respondendo lá. Vou tentar hoje mesmo responder no Stories ali. Responder a todos que mandarem perguntas. Excelente, excelente. Então, gente, compartilhar aí, vamos compartilhar a live. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso ao nosso conteúdo. E a gente volta depois do intervalo. Imembuí é a evolução da travessia do AM ao FM.